5, verso 8. Porque outrora, olha só, vocês eram trevas, mas agora são luz. Mudou tudo, olha, mudou 100%. Vocês eram trevas, agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça, verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. O que a gente precisa aprender, queridos? A discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Então, é tudo isso, queridos. O que você vai fazer pode ser exposto à luz? Veja que nós lemos 3 trechos da Bíblia diferentes, sempre falando a mesma coisa. O que você faz pode ser exposto à luz? Pode estar diante de Deus? Você praticaria determinada ação diante do trono de Deus? O faria aqui na igreja? Se não faz, irmão, corte. Corte fora. Corte fora. O apóstolo Paulo diz que é bem claro. Vocês precisam crucificar a carne. Vai doer? Vai. Mas precisa. Porque se você não faz isso, você vai viver em miséria, não vai conseguir dormir à noite, vai cair em depressão, sua alma vai ser aniquilada e o diabo vai pisar em você. E é o que você vê todo dia, queridos. Aí fora, na televisão, pessoas que optaram pelas trevas e foram engolidas pelas trevas. É natural, é assim a vida, queridos. Então nós precisamos escolher se queremos ser das trevas ou da luz. Para ser da luz, precisamos andar como filhos da luz, que todas as nossas ações possam ser expostas à luz do Senhor. Esse é o segundo tópico. Primeiro, ter comunhão com Deus. Segundo, andar na luz. O terceiro ponto, 1 João, capítulo 1. Onde nós estávamos, 1 João, capítulo 1. Veja que tudo isso é o apóstolo João combatendo o colapso da moralidade que estava ameaçando o cristianismo da época. 1 João, capítulo 1, verso 10. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a palavra não está em nós. Veja, mais um ponto que mostra uma pessoa que a palavra não está nele, ou seja, que é um cristão da boca para fora. É o quê? É que diz que não comete pecado. Veja, o que o apóstolo João está combatendo é sempre a prática. A prática do pecado tem que ser combatida, tem que ser eliminada da vida do cristão. Agora, pecar, eventualmente, você e eu fazemos. E nós temos que ter essa consciência, queridos. Eu acho que isso falta, às vezes. Às vezes, muitas igrejas, as pessoas estão moralmente corrompidas, mas se pecar, se alguém vê, é aquele escândalo. Não, meu irmão, peraí. Nós precisamos combater o pecado, corrigir a nossa vida interna, mas se alguém de nós pecar, né, a gente saber que isso ocorre. Né? Nossa, eu já vi isso demais na minha vida cristã. O pastor, às vezes, passa, né, o irmão fala, ô pastor, dá um abraço, Pai do Senhor, o pastor fala, irmão, tá bom, tá, tchau. Pastor pecou ali, não tratando a pessoa com bondade, com amor, pecou. Agora o que a pessoa faz? Sai da igreja. Isso é uma falta de compreensão, queridos, que todos nós pecamos. Eu vou falhar com todos vocês. Todos, sem exceção. E não uma vez, várias. Por quê? Porque a base do cristianismo é confessar que nós somos pecadores. Nós falhamos. O que não pode haver é a prática do pecado. Agora, uma falha eventual. Se o pastor é grosseiro com todo mundo, está todo mundo, aí já é uma prática. Agora, eventualmente, ele está num dia ruim, recebeu uma má notícia, né? Ou está doente, ou alguma coisa, e falha, irmãos, nós temos que ter compaixão um dos outros. Porque se todo mundo olhar para o pecado do outro, todo mundo aqui vai se odiar. Todo mundo vai se odiar, porque todos nós vamos falhar um com os outros. Aqui é todo mundo falhando com o outro. E a gente entende e sabe que nós somos pecadores. E olha como o verso é forte. Se alguém diz que não comete pecado, você chama Deus de mentiroso. Então, vamos todo mundo reconhecer, queridos. Nós somos falhos, nós somos pecadores e vamos falhar.
Precisamos disso para aprender a perdoar e precisamos disso para vigiar, queridos. Se nós confessamos que somos pecadores, o que você faz? Quando sai porta fora, opa, eu sou um pecador, tem que ficar ligado. Ligado, ligado, ligado. Porque eu posso falhar. Até hoje eu estou bem, mas e amanhã? O apóstolo Paulo diz, quem julga estar de pé, cuide-se para que não caia. Então, nós temos que reconhecer a nossa natureza, queridos. Que amanhã somos ótimos maridos, pais, mas amanhã, se você abaixar a guarda e não vigiar, você se coloca em risco e vai ter problema. Então, que a gente se confesse pecadores, perdoe uns aos outros, que a gente entenda as fraquezas uns dos outros, entenda as minhas, queridos, e que a gente caminhe tendo essa sabedoria. Quarto ponto, 1 João 2, 1. E já falamos, né, mas veja que o apóstolo João é bem enfático. E veja que ele fala com amor, querido. Tudo isso é sempre com amor, não é querendo pisar, punir, né, querendo ser duro demais. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que não pequem. Não pequem. O verso 3 do capítulo 2, sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço a Deus, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. De novo, né, queridos? A vida do cristão, se a pessoa se resolve, não tem problema a pessoa dizer, olha, eu não sou crente, não sigo Jesus, eu não me submeto a Deus, tudo bem. Agora a pessoa que diz, olha, eu me submeto a Jesus Cristo, eu reconheço que os mandamentos dele são bons para mim mesmo. Não é apenas para a glória dele, é bom para mim, é bom para a minha vida. Se eu reconheço isso, você tem que se submeter a ele e falar, não, Senhor, né? Para você dizer, eu conheço, você tem que obedecer. Você se coloca como debaixo do reinado dele. Nós temos um rei, Jesus Cristo. Jesus manda ali um decreto. Você obedece. É o princípio do cristão você obedecer Jesus, confiando nele. Por mais que aquilo te doa, por mais que aquilo pareça ser difícil de largar, você resolve largar. Porque confia que Deus vai te suprir, confia que Deus vai cuidar do seu coração, que aquilo é bom. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar. É uma questão até de bom senso, queridos. Você para e pensa, peraí, se eu estou fazendo isso, é bom senso, não precisa nem de um decreto divino, nem de você assim, extrapolar, começar a analisar as coisas eternas, né? Não, é uma coisa de bom senso. Peraí, isso aqui que Deus está falando, se eu fizer, vai fazer mal para mim. Vai fazer mal para a minha alma, vai fazer mal para a minha família. Veja, querido, as coisas de Deus não são assim difíceis, é questão de bom senso. Isso vai fazer mal, para que eu vou fazer? Se vai me fazer mal, se isso, essa minha forma de tratar meu cônjuge, isso que eu vou falar, essa palavra, vai ferir, vai fazer, para que eu vou fazer isso? Então ele fala, recuperem o bom senso, para e pensa antes de fazer. Para e pensa, recua um pouquinho e fala, peraí, isso que eu vou fazer, vai fazer bem para mim? Vai fazer bem para as pessoas ao meu redor? Não, então não faça. Você precisa lutar para não pecar. Abra comigo em Mateus capítulo 7, meus amados. Mateus 7. Mateus 7, 19. E aqui eu falo nas palavras de João, meus filhinhos. Né, veja que há uma preocupação de amor, né, do apóstolo João. Ele sabe que se andarmos por essas veredas, vamos ter problemas. Mateus 7, 19. Olha o que Jesus nos diz. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Olha só o alerta de Jesus, queridos. Não é todo mundo que diz, Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus. Mas quem? Apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci.
afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, queridos, a prática do mal, né, você ir contra Deus, né, você praticando o mal, você está indo contra Deus. Então, não tem como essa pessoa dizer Senhor, Senhor. E vejo que os critérios, eu até comentei em um dos últimos WhatsApp, os critérios dos cristãos para reconhecer quem é um grande homem de Deus é o quê? Aquela pessoa é um grande homem de Deus. Por quê? Porque expulsou um demônio. Aquele é um outro grande homem de Deus, porque levantou um paralítico. E o que Jesus está dizendo aqui? Essas pessoas que dizem Senhor, Senhor, eles vão chegar naquele dia, Senhor, mas nós não profetizamos em teu nome? Nós profetizamos no teu nome e aconteceu. Ou então vai falar para Jesus, mas Jesus, nós não expulsamos demônios. Ou então, Jesus, nós não realizamos muitos milagres. Jesus vai falar para olha, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, porque vocês praticam o mal. Então veja como o nosso critério, queridos, do que é ser cristão, mudou totalmente. As pessoas, quando veem uma pessoa na televisão fazendo um grande milagre, ficam assim, meu amigo, em tudo que é religião, até na macumba, no satanismo, budismo, todas as religiões, religiões indígenas, tudo realiza milagre, meu irmão. Se você ignorar isso, é por ignorância, mas se você pesquisar, todos fazem milagres. Tem alguns que levitam, na Índia tem umas pessoas que levitam. Realiza milagre para todo lado, queridos. Isso não é conceito de quem é de Deus ou não. O diabo tem poder pra caramba, para realizar coisas que vocês não têm nem noção. O anticristo, quando vier, vai fazer multidão de milagres. Então, milagre não é critério. Não é critério para nada, queridos. Pelo contrário, é um critério para você ficar com os pés atrás. Porque se ele realiza milagres, ou ele é muito de Deus, ou é muito do quê? Do diabo. Então, meu amigo, se você vê uma pessoa fazendo milagre, abre o de olho, porque aquele ali pode ser um senhor, pessoa do diabo. Então, isso não é critério de cristão. Profecia não é critério de cristão. Milagre não é critério de cristão. Expulsar demônio não é critério de ser cristão. O que é critério de ser cristão? Ter comunhão com Deus, né? Andar na luz e não pecar, queridos. É isso que Jesus está falando. A boa árvore produz bons frutos. Nós temos que produzir bons frutos. Abra comigo em Efésios capítulo 4, meus amados. Efésios 4. Antigamente, quando alguém dizia aquela pessoa é um bom cristão, todo mundo sabia que aquela pessoa era de caráter, aquela pessoa era respeitada. Hoje não, vai ser bom cristão é ter um monte de dons. Isso não tem nada a ver, queridos. Efésios 4. Efésios 4, verso 22. Quanto à antiga maneira de viver, olha, tem que ser antiga, queridos. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Tem que tirar, queridos. Que se corrompe por desejos enganosos. A serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a quem? A Deus, em justiça e em santidades provenientes da verdade. Então, queridos, o que o apóstolo está dizendo? Primeira coisa, temos que renovar a nossa forma de pensar. Primeira coisa, sua mente. Renove sua mente. Tem que parar de pensar em algumas coisas, tem que parar de achar que tais coisas são aceitáveis. Não, isso aqui... Não. Limpa sua mente, sirva a Deus. E você tem que ser semelhante a Deus, meu. Né? Você se converte a Deus, queridos, porque você admira Deus. Eu olho para Deus e vejo uma pessoa maravilhosa, bondosa, cheio de amor, perfeita. Então, quem vem para Deus fala, eu quero ser parecido com Deus. Eu quero ser parecido com Jesus Cristo. Em quê? Em justiça, em ser bom, em ser santo, em ser uma pessoa boa. É o que a gente busque isso, queridos. Você se converteu, qual que é o objetivo agora? Prosperar? Não, o seu objetivo agora é buscar ser semelhante a Deus. É buscar agradar ao Senhor. A ser uma pessoa honrada. As suas virtudes crescerem mais e mais. Você ser uma pessoa que as pessoas olhem e falam, aquele ali é um homem, uma mulher de Deus. Não por milagres ou essas coisas, mas porque as pessoas veem Jesus em você. Veem um olhar de amor, vê uma pessoa que fala com mansidão,
ver uma pessoa que tem domínio próprio, uma pessoa que transmite paz, que transmite alegria que vem, não da esbórnia, mas uma alegria que vem de ser bom, de andar em amor, de ter uma vida tranquila, de ter uma vida cheia de paz. Isso é cristianismo, queridos. Isso é a diferença que os apóstolos fizeram, os primeiros cristãos fizeram. As pessoas olhavam para a igreja e falavam, lá diz em Atos capítulo 2, eles tinham boa fama por onde quer que iam. Eles tinham boa fama. Agora me diz, queridos, os cristãos hoje, os evangélicos hoje, têm boa fama? Nossa! Não, tem fama nenhuma, queridos. Nenhuma. Engraçado, eu ouvi um cristão antigo dizendo que antigamente, né, os homens buscavam as mulheres evangélicas, porque sabiam que não ia ter perigo de chifre. Então, eles buscavam as mulheres, apesar de não serem, buscavam as evangélicas porque estava seguro. Hoje em dia, né, nem isso fazem mais porque não tem mais boa fama. É complicado isso, que nós temos que renovar isso. Saber que os cristãos são pessoas incorruptíveis, pessoas santas que buscam a Deus. O próprio Jesus diz, né, queridos, aqueles que me amam obedecem aos meus mandamentos. O Agostinho, né, que é um dos maiores cristãos da história, ele tinha uma vida sexual completamente depravada antes de ser cristão. Completamente. Ele era uma pessoa rica, ele era um advogado, né, da época. Ele era rico, né, então ele ia para esbórnias, orgias, bebedeira, ele tinha uma vida sexual totalmente desregrada. E à medida que ele recebeu o choque da palavra de Deus, né, e Deus veio ao coração dele, ele falou, Deus, me converte, Senhor. Mas ainda não, Senhor, ainda não. Deixa para amanhã, deixa para depois. Ele falava assim, me converte, mas ainda não, porque ainda tem uma festa ali para eu ir e tal. Aí quando veio a palavra de Deus mesmo e chocou e transformou ele, e aí ele ensina lá no livro Confissões, que é um livro maravilhoso dele, ele fala assim, para eu vencer isso, eu me converti, mas aqueles impulsos sexuais, aqueles impulsos depravados, aquelas minhas falhas de caráter que eu tinha, estavam ali comigo ainda. Estavam ali comigo. E o que eu fiz para vencer? Ele falou, eu coloquei em choque o amor que eu tinha por essas coisas e o amor que eu tenho por Deus. E ele falou, eu quero ver quem vai vencer. Porque se o amor pelas trevas, por essas práticas, vencer a Deus, ok, eu não sou de Deus, acabou. Agora, se eu amo a Deus de verdade, o meu amor por Ele tem que vencer o amor por essas coisas das trevas. Então ele colocou em choque. Eu amo a Deus, eu quero ser uma pessoa melhor. E tem esses impulsos me tragando, querendo me tragar, tem que vencer o meu amor por Deus. Por isso que Jesus diz, os que me amam, obedecem os meus mandamentos. Por quê? Porque coloca em choque. Seguir a Deus ou trocar o amor dele pelos amores do mundo. Né? Então que a gente possa fazer isso, que coloque em choque e vamos servir a Deus. 1 João capítulo 2, vamos ver o quinto princípio de sermos bons cristãos. 1 João capítulo 2, verso 6. Que nós, inclusive, já comentamos, mas falando novamente. 1 João 2, 6. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. De novo, queridos, nós temos que andar conforme Jesus. Conforme ele. Se nós somos seguidores de Jesus, né? Eu sou seguidor de Jesus, tá? E Jesus está indo numa direção. E você vai para outra, bom, então você não está seguindo Jesus. Você tem que ir na direção de Jesus para ser um seguidor de Jesus. E esse é todo o princípio da palavra, né? 1 Coríntios 11, o apóstolo diz, olha, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós precisamos imitar a Deus, procurar ser parecido com Ele e andar como Ele andou. Agora, como é que Jesus andou, né? Lutero diz assim, olha, esse andar de Cristo não é para andar como Cristo, como Jesus andou sobre as águas. Não, é andar como Cristo conforme Ele andava normalmente. O imitar Jesus não é andar. Andar como Ele andou não é para andar sobre as águas, é para andar como Ele andava normalmente. Né? No dia a dia, é isso que era o mais importante. Como Jesus andou, queridos? Tem 3 pontos na vida de Jesus que destacam. O primeiro é a mansidão. Ele fala lá em Mateus 11,
tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Então, nós temos que aprender dele o quê? Ser mansos, queridos. Isso é uma característica que antigamente as pessoas diziam, esse é um bom cristão. É o quê? A pessoa ser mansa. Não é a pessoa que explode, não é a pessoa revoltada, que grita, que faz. Isso não é parte de cristianismo, queridos. Tem que largar. O cristão é uma pessoa mansa. Jesus diz, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Isso é uma virtude cristã, inclusive debochada no Império Romano. Isso é coisa dos fracos, né? Ser manso. Para que ser manso? Tem que ser uma pessoa, né, forte, violenta. Esse tipo de força, de violência, é coisa do mundo, queridos. O cristão tem que ser manso, tem que ser pacato, tem que... Queridos, quem que é mais forte? Vamos lá. Quem é mais forte? Uma pessoa vem, te xinga e você xinga de volta. Exigiu alguma força da minha parte de xingar de volta? Agora, essa pessoa te xinga de tudo que é nome e você segura as pontas. Quem foi mais forte? O que segurou as pontas ou o que respondeu, xingou e gritou também? Quem segurou? O outro é o fraco. Quem recebe um xingamento não aguenta. Tem que responder de volta, tem que gritar de volta, tem que falar de volta. O forte é aquele que segura. Não, peraí, eu não sou assim, não vou ser. Esse é o forte. Porque a natureza humana natural é responder, é falar, é fazer. Isso é o fraco. O forte é aquele que se segura. Então, o crente, o cristão, o que tem a presença, o que é forte, ele é manso, ele se segura, tem domínio próprio. A primeira vez assim, que eu estudei os frutos do Espírito, queridos, né, que está lá em Gálatas 5, os frutos do Espírito são 9. Ou seja, as coisas que o Espírito Santo produz em nós são 9. O que o Espírito Santo produz em nós? Amor, amabilidade, alegria, bondade, fidelidade, paz, paciência, mansidão e domínio próprio. São 9 coisas que o Espírito Santo, à medida que Deus vai habitando em nós, vai produzindo. Agora, o interessante é, desses 9, queridos, desses 9 frutos, 4, ou seja, metade praticamente, tem a ver com isso. Olha o que produz frutos de paz, paciência para não responder. Os 4 atuam, paz, a pessoa pacífica, paciência para aguentar o outro gritando, mansidão, não, eu sou manso, tranquilo, estou em paz aqui, e domínio próprio. Ou seja, metade do que o Espírito Santo produz em nós tem a ver com você se segurar, você aguentar o tranco. Fala, não, eu vou sofrer, pode me bater que eu aguento, que eu sou forte, eu sou manso, eu sou de Deus. Então é isso que Jesus fala, aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E o que acontece? Jesus fala, vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Quem que descansa mais, querido? Aquele que aguentou e não xingou de volta? Ou aquele que respondeu, gritou, xingou e tudo? Aquele que gritou e xingou e tudo, vai dormir irritado, vai passar o dia todo rosnando, arranhando os dentes. O outro que aguentou falou, graças a Deus, que eu não falei nada, pronto, acabou. Então, para descansar a alma, queridos, eu estou com a alma tão perturbada, vou pedir uma oração para o pastor, porque minha alma está cansada. Olha, Jesus falou, olha, é oração? Jesus está falando, não, o que você tem que aprender, meu irmão, é ser humilde e ser manso. Se você quer descanso para a alma, muita coisa a gente busca em oração, e coisas que a Bíblia diz, isso não é questão de oração, é questão de você ter virtudes cristãs. Então, se você tem uma alma perturbada, agitada e tudo, não é questão de pedir oração, meu irmão. A Bíblia diz, Jesus já falou, aprenda, seja manso e seja humilde. Agora, se você vier pedir oração, olha, me ensine, olha, eu quero que ore para que eu cresça e seja mais manso e humilde. Aí tudo bem, a gente vai orar. Agora, entendeu? Isso é ensino cristão. E um outro ponto que Jesus, andar como Jesus andou, ser manso e ser humilde, né, que inclusive já falou. Lá no episódio de lavar os pés, Jesus disse, olha, vocês me chamam mestre e me chamam Senhor. E falam muito bem, porque eu sou mestre e sou Senhor. Mas apesar de ser mestre e Senhor de vocês, eu peguei o pano e lavei o pé de vocês. Que era uma tarefa mais humilhante que tinha da época. Né? Como, sei lá, pegar um idoso e limpar as necessidades dele. Era a coisa mais humilhante que tinha. Jesus falou, olha, se eu fiz isso, eu dou o exemplo, vocês têm que fazer a mesma coisa.
Então vamos ser humildes também, andar como Jesus andou, mansos e humildes, sem se achar melhor que os outros, sem desprezar ninguém, sem ignorar ninguém, né, sem se achar, né, que eu sou o cara, né, e todo mundo tem que me adorar, todo mundo tem que me servir. E Jesus falou, olha, o que você quer que as pessoas lhe façam, o que você tem que fazer? Olha, eu quero muito que aquela pessoa me faça aquilo. O que Jesus falou? Aquilo que você quer que a pessoa te faça, vai lá e faça por ela. Hoje os cristãos estão mimados, pedem o tempo todo. Jesus falou, se você quer pedir, o que você quer pedir, vai lá e faça pelo outro. Se Jesus fosse pastor da igreja hoje, ele falou, pastor, eu queria pedir, olha, ótimo, nem me fala o que você vai pedir. Isso que você vai pedir, vai e faça por outro. Isso é cristianismo, queridos. Isso é a grandeza de Deus. O que você quer, o que você gostaria que fosse tratado, você trate os outros da mesma forma. E andar como Jesus andou. Como que Jesus andou, queridos? Com um amor imenso. Em Efésios capítulo 5, abram aí comigo, por favor. Efésios 5, verso 1. Portanto, sejam imitadores de Deus, novamente, né, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável. Toda a vida de Jesus foi de amor, né, queridos? Foi de dedicação, foi cuidando das pessoas, foi amando as pessoas. E como eu já falei em algumas pregações aqui, o amor tem se esfriado, queridos. E se você vê o amor se esfriando do seu coração, se desespere e fala, Senhor, que o meu coração não endureça, que o meu coração não se transforme em coração de pedra, mas me enche de amor pelas pessoas, me enche de amor pelos meus familiares, pelo meu cônjuge, etc. A gente precisa crescer em amor, como Jesus fazia. Sexto tópico, querido, 1 João capítulo 2. Sexta característica, né, do bom cristão. 1 João capítulo 2, verso 9. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram. Então, queridos, veja, novamente, amor. É um tema constante do apóstolo João, que ele enfatizava isso sempre. O cristão tem que ser uma pessoa amável, tem que ser uma pessoa amorosa, tem que ser uma das principais características da pessoa. Amar. Amar, amar e amar. Passa algumas páginas aí no capítulo 3 de 1 João. Verso 14. 1 João 3,14. Sabemos que já passamos da morte para a vida. Como que a gente sabe? Porque aceitou Jesus? Porque se batizou? Não. Porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Então, esse tópico, tão pouco falado, queridos, é central no cristianismo. Você tem que amar as pessoas. Tem que estar pronto para se doar por elas, para fazer por elas coisas, né, que às vezes você, na sua própria natureza, não faria. Ah, não estou com vontade de fazer tal coisa. Ah, irmão, não quero saber de vontade, quero saber se você ama a pessoa o suficiente para fazer. Eu não estou com vontade de... Meu irmão, você ama a pessoa? Ama, então faça. É simples assim. Se você ama aquela pessoa, faça. Não espere ter vontade, não espere ter uma iluminação. Não, a vida do cristão é amor. Mais importante de qualquer coisa na vida do cristão é amor. Lá em 1 Coríntios capítulo 13 diz, olha, ainda que eu fale a língua dos anjos, né, fale a língua dos homens, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa. Ou seja, não vai ter valor algum. Ainda que eu tenha o dom de profecia, de novo, né, Jesus, os apóstolos batendo na mesma coisa. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, ou seja, tem conhecimento das Escrituras, ele profetiza e tem uma fé de realizar milagres. Se não tiver amor, não serei nada para Deus. Não serei nada. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, ou seja, caridade, entregue todo o meu corpo para ser queimado,
mas não tiver amor, nada disso me valerá. Então, central ao cristianismo. Nós precisamos ser pessoas que amam mais e mais e mais. Não deixar o nosso coração endurecer. Abra comigo em Filipenses capítulo 1. Filipenses 1, verso 9. Filipenses 1, 9. Todos acharam? Esta é a minha oração. Olha o que os cristãos antigos oravam, queridos. Olha que coisa linda. Esta é a minha oração. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então, que a gente ore por isso, que se o seu coração não ama tanto, queridos, o seu cônjuge, os seus pais, os seus filhos, não amam um irmão, não ama um primo, se você tem uma dificuldade de relacionamento com alguém, o que você tem que fazer? Senhor, me ensina a amar mais aquela pessoa. Eu oro porque eu ame mais aquela pessoa, ame mais. Né? Todos os dias eu oro para Deus, porque na minha família, né, entre eu e minha esposa, eu e meus filhos, né, entre a esposa e meus filhos e nós, que haja amor, queridos. Que Deus sempre faça haver mais amor, porque se houver amor, queridos, o resto é resto. O resto é resto, porque havendo amor está tudo ligado. As vidas estão conectadas com o amor. E aí a família permanece firme. Então que a gente ore por isso. Mais amor, mais amor. Por isso que Jesus diz, olha, saberão que sois meus discípulos se amarem uns aos outros. Então, de novo, o que é a característica do verdadeiro cristão? Como é que as pessoas vão saber que somos cristãos? Jesus diz, se amarmos uns aos outros. Então, isso sim é característica dos cristãos. Agora vamos para a 7ª característica. 1 João capítulo 2, verso 15. 7ª e última. Só para revisando, queridos. Quais são as características do cristão que realmente está vivendo como cristão? É ter comunhão com Deus, primeira característica. Andar na luz e não nas trevas. Confessa que é pecador e entende que o outro é pecador. Luta com unhas e dentes para não pecar, anda como ele andou, como Jesus andou, ama e não odeia, e por fim, né, o último tópico, ele não ama o mundo. 1 João capítulo 2, verso 15. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Veja só, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Veja, queridos, o que o apóstolo João está nos dizendo? Não amem o mundo. Quem ama o mundo, no amor do Pai não está nele. Agora, que mundo é esse, queridos? Né? Porque João 3,16, né, o versículo mais famoso da Bíblia, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus amou o mundo. E nós precisamos amar o mundo também. Né? O mundo, pessoas. Né? Deus amou as pessoas, por isso que Ele deu o seu Filho para nos salvar. Então, as pessoas nós temos que amar. Agora, que mundo é esse que Ele está falando aqui? Ele mesmo diz, né? Tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, ou ostentação dos bens, isso que é o mundo. Então, o que a gente não pode amar? A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba. Então, isso são coisas que o cristão não pode amar. Veja de novo, sempre é a prática que é condenada, o amor àquilo que é condenado. Você, eventualmente, falhar isso, como nós somos pecadores, nós vamos falhar. Agora, você não pode amar isso. As coisas que o mundo ama, a gente tem que... Não, isso não faz parte do cristão, isso não é isso que eu amo. Eu amo a Deus, amo crescer em amor, amo minha família. Agora, amar a cobiça da carne, né, as seduções, aquilo que a nossa carne quer, né, isso a gente está fora. Cobiça dos olhos, aquilo que enfeitiça o ser humano, também fora. Porque Jesus diz, queridos, que nós não podemos servir a dois senhores. Nós temos que escolher qual dos senhores nós vamos servir.
Se nós vamos servir ao mundo, não dá para servir a Deus. Então nós temos que escolher, precisamos escolher. Lá em Tiago capítulo 4 diz, quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Agora, então, escolher. Vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Abra comigo em Gálatas capítulo 5, queridos. Vamos mostrar aí o que são essas obras da carne, né? Cobiça da carne. Eu falo com todo o amor, queridos, para todos aqui, porque nós precisamos nos guardar disso. Gálatas 5,19. Deixa bem claro, né? O fruto do Espírito, um pouco para frente, e o que são os frutos da carne. Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia. Veja que não é só sexo e bebedeira não, tá, queridos? Tem ódio também, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo. Veja que não é são os grandes pecados que às vezes se comenta, não. Também tem ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E olha a advertência, e eu os advirto, como já antes os adverti, ou seja, falou e está falando de novo. Aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Não vai herdar, meu irmão. Pode ter vindo aqui, aceitado Jesus Cristo, pode ter batizado, pode dizer que é cristão, pode vir na igreja todo domingo. Se praticar isso aqui, está fora. Por quê? Porque a pessoa está vivendo nas trevas. E por que depois que morrer ela vai para a luz? Qual o sentido nisso? Se a pessoa vive as trevas aqui, é porque ela quer viver as trevas para sempre. Então Jesus não vai forçar, violentar a vontade da pessoa. Se a pessoa quer as trevas, Jesus fala, bom, se você quer as trevas, fique com as trevas. Agora, se você quer a luz, você não quer parte com nada disso, aí sim, venha para a luz. Então, por isso que nós temos que viver a nossa vida na luz, para que quando nós morremos, nós venhamos a ir para a luz. E veja, queridos, uma coisa que eu sempre enfatizo, o Evangelho, ele é o oposto da culpa. Jesus, ele veio, morreu na cruz, para nos perdoar os pecados e tirar de nós toda a culpa. Você é perdoado. Isso aqui, essa pregação, não é para colocar você culpado, sentir um miserável. Não, Deus te perdoa. Agora a questão é, como é que você vai viver a sua vida? Você vai ser pisado pelo diabo, você vai estragar a sua família, estragar a sua vida? Né? Não se culpe. Um dos versículos que nós lemos é, olha, escreva essas coisas para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, nós temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, nós temos um intercessor. Você vai ser perdoado, meu irmão. Mas as consequências, o desastre, a tragédia, o seu coração vai ficar ali. Então, que a gente se guarde, queridos. Que a gente se proteja. Eu quero que a vida de vocês seja de bons cristãos. Para que as pessoas olhem e vejam a felicidade de Deus na sua vida. Porque na vida de muitos cristãos, as pessoas do mundo olham e veem o quê? Só desgraça. E aí a pessoa, como é que eu vou me converter? A vida dele está toda assim. Mas é por quê? Porque foi falta de Deus? Não, foi falta de viver o que a palavra ensina. Que o bom senso ensina, que a gente precisa viver como cristãos. Vamos ficar de pé, meus amados?